E agora vamos falar de DIU. Por que você tem que saber reconhecer o DIU e a sua localização correta? Porque isso aqui simplesmente é um dos motivos mais comuns de pedido de transvaginal. Então, muitas pacientes vêm fazer ultrassom transvaginal só para ver se o DIU está na localização correta. Então, ó, presta atenção nisso aqui, que vai ser muito importante para a sua agenda. Os tipos de DIU mais comuns que a gente tem são o DIU de cobre e o DIU hormonal, tá? O famoso Mirena. Claro que existem vários tipos, hoje tem DIU de prata, por aí vai, mas esses são os que vocês mais comumente vão encontrar. Qual é a posição ideal do DIU? Presta atenção aqui no desenho do livro, ó. O DIU, idealmente, ele deve estar encostando lá no fundo da cavidade uterina. As anteninhas do DIU, né, as hastes do DIU, elas devem se dispor lateralmente aqui em direção aos orifícios dos estímulos tubários e o cabo do DIU ele deve ficar completamente dentro da cavidade uterina, de forma que o polo inferior, a extremidade inferior do DIU, tem que estar acima do orifício interno do útero ou do orifício interno do colo uterino. Como é que eu olho isso? Eu olho o útero, eu percebo aonde está o colo uterino e eu garanto que o polo inferior do DIU está acima do orifício interno do colo uterino. Se o DIU estiver aí acima do orifício interno, ele está bem posicionado, ele vai funcionar. Qual é a exceção? Se a paciente tem um útero muito grande, se ela tem um útero enorme, e o DIU até está acima do orifício interno, mas ele não está colado lá no fundo da cavidade, e ela usa um DIU de cobre, a gente diz que esse DIU está deslocado, né? Não é que ele está mal posicionado, ele não está abaixo do orifício interno, mas como ele não está encostando lá em cima, o útero é muito grande, o DIU é de cobre, ou seja, ele não vai ter uma ação hormonal, esse posicionamento não é o ideal. Então, nesses casos em que o DIU ele não encosta tanto lá no fundo da cavidade, mas ele está acima do orifício interno, eu costumo descrever isso no laudo e colocar que o DIU está deslocado, tá? Porque, principalmente se o DIU for de cobre, isso pode ter algum efeito sobre a eficácia do DIU. No caso do DIU hormonal, não, porque o efeito é muito mais relacionado à ação hormonal no DIU. Então, se o DIU hormonal está acima do orifício interno, vai funcionar ok. Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo. O DIU é essa estrutura ecogênica aqui, que vai formar uma sombra acústica posterior forte, e muitas vezes a sombra é praticamente tudo que a gente consegue ver. Você vê a sombra de uma estrutura linear aqui, e você sabe que aqui tem um DIU. O DIU hormonal, o Mirena, ele tem um aspecto mais assim, laminar, né? Como se ele fizesse várias imagenzinhas lineares ecogênicas e a sombra. O DIU de cobre, ele tem um aspecto mais tubular, mais coeso, ele é mais ecogênico e tubular, então você consegue diferenciar na própria imagem do ultrassom o que é um DIU de cobre e o que é um DIU hormonal. Então aqui, por exemplo, a gente tem um DIU hormonal, a gente praticamente não vê o DIU, a gente vê a sombra dele, tá? E você percebe o que aqui, ó? Aqui eu estou no colo uterino. O colo uterino ele tem uma glândula com aspecto peculiar, mais hipoecoica, tá? E onde acabou aqui, ó, essa glândula mais hipoecoica é o orifício interno do colo. Então o orifício interno do colo está aqui e o polo inferior do DIU está aqui. Olha a distância entre eles. Então esse DIU está bem acima do orifício interno, esse DIU está bem posicionado, tá? E aqui a gente tem um exemplo de um DIU de cobre. Então você vê uma trave ecogênica aqui, ó, bem homogênea, bem coesa. Faz sombra sim também. E aí quando a gente vê esse tipo de imagem aqui, a gente sabe que está diante de um DIU de cobre. Na maioria das vezes não precisa nem fazer ciência. Você pergunta a paciente mesmo vai lhe responder que usa DIU de cobre ou usa DIU hormonal, o Mirena. O que é importante realmente é você observar a relação do DIU em relação ao fundo da cavidade uterina, a própria serosa do útero e a relação do DIU em relação aqui ao colo uterino, né?
e ao orifício interno do colo, que está nessa posição aqui. Então perceba, essa glândula diferente aqui, ó, na região do colo uterino, acabou a glândula, eu estou no orifício interno. O DIU está acima daquilo ali, ele está bem posicionado.